Romanos 1, então, nós concluímos toda a parte do Antigo Testamento no sentido dos textos que usam para condenar. Nós vamos ainda voltar lá para poder falar sobre alguns temas muito importantes, né, que são voltados para você se ver dentro da Bíblia, né? Nós vamos terminamos semana que vem. Hoje a gente começa o Novo Testamento, né? A gente pega Romanos, e semana que vem nós falamos de Coríntios 6:9, né? Aquele texto que traduziram como, né, os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino dos céus, semana que vem. E depois a gente vai pegar só textos que tem ações, né, situações afirmativas, né, para você poder se ver dentro da Bíblia, ver como Deus escolheu um lugar especial para você. A gente vai falar dos eunucos, nós vamos falar do homossexual que se encontrou com Jesus, né? Tá todo mundo assim, super curioso. Deve ser inclusive um dos primeiros temas logo que a gente vai abordar, porque eu não falei ainda sobre ele em nenhum seminário A Bíblia Sem Preconceito. Eu estou falando pela primeira vez, né? Então tá todo mundo aí me perguntando quem foi o homossexual que se encontrou com Jesus. Está lá no Novo Testamento, né? Nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre teoria de gênero, não é ideologia de gênero, né? É teoria de gênero. É o termo mais apropriado, porque não é uma ideologia, né? É algo que realmente é o que tem acontecido, é o que a gente precisa entender, né? Você como homoafetivo precisa entender, os heterossexuais precisam conhecer, né, e lidar bem com isso. A gente vai falar sobre temas bem interessantes, né? Os eunucos, que muita gente está perguntando aí, esperando. Ok? Vamos estar vendo aí. Eu estou recebendo tanto contato lindo, assim, pessoas assim, me escrevendo cada coisa linda, né? Assim, eu nunca pensei que eu fosse falar um pouquinho, né? Ter aí esse estudo e tantas pessoas serem abençoadas, né? Serem tocadas, né? Gente de mais diversas partes do país, gente de outros países me escrevendo. A gente está mandando a Bíblia Sem Preconceitos até para os outros lugares do mundo aí, né? Hoje estavam lá pedindo para o Uruguai, né? A gente vai estar mandando para o Uruguai, para os Estados Unidos pede, lá para Portugal o pessoal tem pedido. Então, assim, tem sido uma benção, né? A gente não imaginou que teria toda essa repercussão. Hoje, então, nós terminamos a parte do Antigo Testamento, a visão hebraica, né? A visão judaica de se viver a fé, a caminhada, né? E como se entendia a questão da orientação sexual, né? A gente já passou por isso. É importante que você veja os textos, as passagens que nós já ministramos, né? Principalmente a introdução, né? O vídeo Bíblia Homossexualidade Introdução. É importante que você veja para você ter um panorama de tudo. E aí você vê os outros textos que nós falamos, né? E hoje a gente começa no Novo Testamento. A gente vai ter que entrar numa visão agora que não é mais aquela visão judaica, não é? A visão agora é a visão grega, helênica, não é? Você vai ter que imaginar e pensar como os gregos, né, foram introduzindo a sua cultura, porque o Evangelho, né, assim, o Novo Testamento, ele foi todo vivido num contexto, né, grego, né, num contexto helênico, né, assim, tem pouco, inclusive, de contexto judaico no Novo Testamento. Inclusive teve um evangelho que eu não vou falar disso hoje, né, que queriam tirar, porque diziam que era questão de filosofia, né, daqueles pensadores gregos, né, e tudo. Então a gente tem que realmente pensar e imaginar um novo tempo, né? Hoje a gente vai falar sobre Romanos, né? A carta aos Romanos realmente é uma fonte viva de teologia, de antropologia, de eclesiologia, né? Você vê lá coisas assim interessantíssimas, muito importante para a fé cristã, né? Mas infelizmente tem um texto que às vezes a pessoa se apavora e fala assim: não, eu sou gay, não vou nem ler esse livro de Romanos porque eu vou ser condenado, né? Assim, então não é bem assim, não é? Os biblistas consideram que a carta, né, de Romanos como o texto mais completo do apóstolo Paulo, né? De todo o corpus paulino, seria o texto mais completo, onde ele realmente tem uma fé já madura. Ele está ali escrevendo aos romanos não dentro do contexto da própria igreja, porque parece que ele não tinha visitado ainda a igreja de Roma. Então, de fora, ele faz alusão a algumas coisas, alusão a alguns pontos, né, aos pontos de problemas da igreja, né? Qual era o problema da igreja localmente? Local era que tinha
os judeus que se convertiam, e eles traziam todas as tradições, né, todos os costumes, queriam que os outros que se convertiam, né, os gentios, né, os pagãos que se convertiam ao evangelho, que se circuncidassem, que continuassem mantendo aquelas questões todas de alimento, exigiam um monte de coisas, faziam separação, não, porque nós somos de Moisés, nós temos uma aliança. E Paulo mostra que a aliança não é, a justificação não é para ele, a justificação é pela fé, né? E todos nós somos filhos de Deus em Abraão, né? Assim, então, ele faz todo um trabalho assim lindo, uma carta muito profunda, e ele também apresenta, ele escreve a carta aos Romanos, não é? Dentro de dois ambientes, né? Então tinha ali um confronto com a sinagoga, não é? E tinha um confronto com o império. E o primeiro capítulo, depois que vai fazendo a parte de introdução e vai explicando, e ele já começa, e logo nesse texto, né, onde nós estaremos falando, né, a partir já do 21, ele começa a fazer um confronto com o Império Romano. E, na verdade, o Império Romano, vocês sabem, eles depravaram, não é assim, toda a sociedade onde eles chegavam, eles levavam, né, toda uma questão de promiscuidade assim, muito séria, né, assim, Nero, Calígula, né, então, e Nero era contemporâneo de Paulo nessa época, então vocês imaginam o que ele não foi fazendo, a gente pode ver pelos filmes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria que você estivesse aí pegando a sua Bíblia, abrindo em Romanos, capítulo 1, lembrando que as perguntas nós vamos deixar um pouquinho mais para o final, né? Hoje, por incrível que pareça, não é um texto difícil de se interpretar, né? Teve até um rapaz que me escreveu na semana passada, ele estava indignado com esses estudos, e ele falou, realmente eu não consigo te rebater, né? Porque eu não tenho argumentos, né, para poder tirar um religioso aí muito conservador, eu não tenho argumentos para poder rebater o que você está falando. Mas eu quero ver você fazer isso no Novo Testamento, né? Porque dizer que texto do Antigo Testamento não é válido, ou que aconteceu isso, aquilo, do jeito que nós estivemos falando, né, ministrando, realmente não dá. Mas eu quero ver no Novo Testamento. Então hoje vamos começar aí no Novo Testamento, vamos ver se ele vai poder falar, né, do que a gente está dizendo. Romanos 1, 21, ok? Quem puder bota também o texto aí para o pessoal acompanhar, né? Que às vezes o pessoal chega depois, não entende aí e perde. Vamos lá. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não é? Antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de ave, de quadrúpedes e de répteis. Ok? Essa foi a versão, estou lendo a versão João Ferreira de Almeida. Ok? A gente vai na nota de rodapé, é sempre importante, né? Há todo um trabalho, você não tem noção do trabalho todo que eu tenho assim, porque eu vou a dicionários, pego os textos originais, eu pego um conteúdo de muitos livros. Eu estou com uma bolsa de livros aqui que eu trouxe, fui no escritório da igreja essa semana, não é? E trouxe lá assim, uma bolsa para poder estar fazendo esses estudos todos, né? Já embaixo os que eu já tinha já aqui. Então há todo um trabalho hermenêutico que eu vou te mostrar como a gente vai fazer de uma forma super simples, não é? A gente não fica viajando na maionese. Por exemplo, eu peguei aqui a Bíblia de Jerusalém, né? Tem esse texto, né? Então a Bíblia de Jerusalém, já falei, né? Ótimos comentários, essas coisas todas. É um texto muito bom, apurado, né? Assim, para mim é a melhor tradução, né, que tem da Bíblia atualmente. Não é uma versão para você fazer devocional, né? Mas para estudos realmente é muito importante. Porque é uma linguagem assim, um pouco mais densa, né? Para quem começa aí e quer fazer um estudo mais devocional. Mas para estudo teológico realmente não tem como falar de outra Bíblia senão a Bíblia de Jerusalém. Então eu fui lá na nota de rodapé referente a esse versículo, e olha só o que ela começa dizendo, né? Este versículo que retoma a crítica bíblica e judaica da idolatria, ok? Vejam, não honraram quem? A Deus. Então, idolatria, né? Alude
ao episódio do bezerro de ouro, né? Porque eles fizeram um quadrúpede, né? Botaram um bezerro, né? Para poder adorar, né? Trocaram, né? A imagem de Deus, né? Assim, a adoração a Deus por um objeto, né? À luz do episódio do bezerro de ouro e a idolatria passada em Israel. Paulo assim indica implicitamente que suas reflexões atingem não só os pagãos, né, os pagãos de Roma, mas uma tendência constante da humanidade em viver na idolatria, em busca da própria adoração, da adoração daquilo que eles queriam, né? E aí vamos lá no versículo 24, ok? Depois a gente ainda vai contextualizar ainda, né? Botar aí o cenário de Roma aí, mas 24. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações e a imundícia para serem seus corpos desonrados entre si. Ok? E aí, Paulo apenas, então já botei ali. Então, a gente vê aqui, fala de honra a Deus. Por que eles deixaram de honrar a Deus? Né? Porque eles apresentaram a idolatria. A Bíblia de Jerusalém começa a colocar isso num contexto de idolatria. Os teólogos inclusivos, né? Assim, as cartas, os comentários, perdão, dessa passagem explicam a questão da idolatria. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente encontrou a situação lá em Israel, algumas imagens, né, de Dionísio, né, que era o deus Baco para os romanos, né, Dionísio para os gregos. A gente vai falar um pouquinho e contextualizar por que era dessa questão dessa honra, né, porque havia também cultos de fertilidade também naquela época, adoração a outros deuses na forma sexual, e isso foi uma questão que desde Canaã acompanha a história, concomitante com a história do povo de Deus. Né? Vamos lá, Romanos 1:25. Continuando aí, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus entregou às paixões infames, porque até essas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa. Ok? E aí eu também peguei um comentário da Oxford, também já mostrei para vocês, né? Essa aqui também é maravilhosa. Né? Quem estuda inglês, né, pode aí estar pegando, estudando, e vão ter comentários ótimos ali. Ok? Paul Jewish, né, desses textos aí. Contemporaries criticized a range of sexual behaviors common in the pagan world. Although widely read today as reference to homosexuality, the language of unnatural intercourse was more often used in Paul's days to denote not the orientation of sexual desire, but its immoderate indulgence with was believed to awaken the body. Vou ler no português, ok? Fiz a tradução aí rápida. A crítica contemporânea do judaísmo de Paulo, alcançando os comportamentos sexuais comuns no mundo pagão. Então, isso era um comportamento no mundo pagão, tá? De adoração, ainda largamente lido atualmente. E aí olha só o que a Bíblia Oxford fala: ainda largamente lido atualmente como referência à homossexualidade. Esse texto ainda é lido como uma referência à homossexualidade. Mas olha só o que ela fala: a linguagem da relação sexual não natural foi mais usada nos dias de Paulo, não para denotar desejo referente à orientação, mas as tolerâncias imoderadas que se acreditavam enfraquecer o corpo. Então, ou seja, não tem nada a ver com a questão da orientação sexual em si, não é? Aquilo ali não era uma prática de homossexualidade, né? Era um outro tipo de prática que a gente vai chegar lá, né? E aí você vê, a gente vai pensando em Roma, né? A gente tem uma vasta literatura sobre os imperadores, né, romanos, como eles prostituíram o império, de como eles viviam, né, nas suas orgias, naquelas questões todas que
que eram homens com homens, mulher com mulheres, né? Assim, troca-troca, né? Ninguém sabia o que era uma orientação sexual. Naquela época, na verdade, não havia, não podia se falar de homossexualidade. Se você vê e lê o texto todo, aquela parte final, então, né? Aquilo ali não é a questão de uma orientação sexual como hoje a gente vive, né? Como hoje a gente fala. O que a gente está falando? De uma pessoa que ama outra pessoa, que respeita, que vive em fidelidade, que tem uma família. E não é esse o contexto. Não é? Se você ver, por exemplo, assistir, por exemplo, um filme chamado Calígula, você vai ver como o mundo romano era, né? Assim, como era a promiscuidade naquela época. A gente também, quando a gente foi a Jerusalém, nós colocamos, né, das escavações onde as saunas dentro de Israel, né, saunas dentro de Israel, não é que Roma colocou lá. Então havia toda uma confusão, né, mental, né? Na verdade a orientação sexual era algo perdido. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que era natural, o que não era natural. Aí vamos lá no 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, e Deus por sua vez os entregou um sentimento depravado para fazerem coisas que os convém, estando cheios de, aí olha só, injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de dolo, malignidade. Estou aí no 29, tá? Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, aos quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que tais coisas praticam não somente fazem, mas também aprovam os que a praticam. Na verdade, isso aqui não se refere, e é um texto muito fácil de se rebater, porque não se refere a uma questão de orientação sexual. Né? Na verdade, tem a ver com a depravação do Império Romano. E Paulo faz uma crítica ao Império Romano. Ele já começa a carta, não, isso aí tá uma bagunça. Imagine, eu, por exemplo, né, sou pastor, né, de algumas igrejas. Vamos supor que eu sei lá que, de repente, num estado brasileiro, né, assim, tem lá, meu Deus do céu, né, bacanal na rua, é um troca-troca, um casal pega outro casal e fica com outro, e vai lá, gente, o que eu não vou colocar numa carta? O que eu vou escrever para lá? Olha, vocês estão deturpando o evangelho, isso não é de Deus. Não, é exatamente assim que a gente vai tá lidando. E Paulo ele começa a carta mostrando isso. Olha, o Império Romano, colocando isso e vivendo dessa forma, não está fazendo certo. Não é? Essa forma, e a igreja tem que ser diferente do que isso. Como a gente precisa declarar, uma igreja precisa declarar o que é certo, o que não é certo, como deve ser vivido, como não deve ser vivido, né? E aí, assim a gente vai estar caminhando, ok? A primeira pergunta que a gente tem que fazer, então, né, para a gente poder entender, o que se praticava em Roma? A gente pode dizer que é orientação sexual homossexual? Não. Impossível que todos eles fossem homossexuais. Impossível dizer que aquilo era uma relação homossexual. Se você vê, por exemplo, a história de Calígula, né, ele tinha sexo com a mãe, com a irmã, com a avó, com um cachorro, com um cavalo, né, assim, com tudo. É uma coisa assim apavorante. E você vai entender o que acontecia lá em Roma. Então isso era normal, enquanto as mulheres não, elas serviam para serviços, para outras coisas, propriedades, né? Assim, tantas outras coisas como minoria mesmo. Né? Inclusive, o Peter Gomes, né? Esse aí também tem um livro muito importante também, que é esse aqui, ó, The Good Book, ok? Ele fala uma coisa também bem interessante, né? Um livro de teologia inclusiva. Eu não vou ficar lendo em inglês não, depois o pessoal vai dizer que sou metido, né? Senão até o pessoal gosta, né? Às vezes quem fala inglês gosta que o outro fala em português, mas eu vou ler já direto a tradução em português, né? Depois vocês falam se eu falo no inglês ou só fico aí, conforme for nos outros eu continuo aí. A primeira coisa, olha só o que ele fala, Peter Gomes na página 155, ok? A primeira coisa a ser lembrada aqui é que Paulo não escreve em Romanos sobre homossexualidade, tá? Nem sobre a homossexualidade como ele podia entender e nem sobre a homossexualidade como nós entendemos. Ele está escrevendo sobre uma natureza caída da humanidade. Era uma natureza caída da humanidade, ok? O povo estava vivendo, não é, algo assim completamente distante,
de Deus, era uma natureza caída. Aquela forma de viver romana era uma natureza caída, naquele jeito, né, assim. E Paulo, como um homem de Deus, né, como apóstolo, ele precisava fazer a sua o quê? Crítica ao império. E ele escreve de fora e exatamente envia aí para Roma também essa questão, né? Então o Peter Gomes ele fala, olha, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente se pensa, o que a gente pensa de orientação sexual. Tem aí uma natureza caída, uma natureza onde o homem faz adoração, né? Adoração a si próprio, adoração àqueles deuses, né? Os teatros, né, tinham a imagem de Dionísio, né, de Baco, né? E tinham veneração ao bacanal e faziam aquelas coisas. Então, assim, é bem importante a gente estar falando, né? Para quem não sabe, né, Dionísio era, eu falei um pouquinho já, né? Assim, era o deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, da insânia, do teatro. Por isso que o judeu não podia nem entrar no teatro, né? No teatro de Jerusalém, nos teatros de Jerusalém lá, na época de Roma, né? Que Roma estava dominando, tudo, não podiam entrar nos teatros. Sobretudo da intoxicação que o funde como bebedor com a deidade, não é? Equivalente ao deus romano Baco. Dionísio era representado nas cidades gregas como protetor dos que não pertencem à sociedade convencional e, portanto, simboliza tudo que é caótico, perigoso, inesperado, tudo que escapa da razão humana e que só pode ser atribuída à ação imprevisível dos deuses, né? Então, esse era o contexto da carta aos romanos, né? Assim, Paulo escreve, faz uma crítica ao império, né? Começando aí muito bem feito, né? Falando, isso aí não é algo que realmente a gente pode ter como algo de Deus. Mas é bem interessante. Aí a gente vai agora começar a estudar um pouquinho o grego, né? Vocês sabem, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, ok? E o Novo Testamento todo em grego e algumas partes pequenas em aramaico. Às vezes as pessoas falam assim, porque tal texto foi em aramaico, tudo assim, eram pequenas partes, okay, que eram escritas, colocadas em aramaicas, que acabavam, na verdade eram palavras em aramaico, mas só que acabavam se tornando a língua que se falava na época, porque era tipo como se fosse de repente na internet, né? Uma palavra americana, mas acabou se aportuguesando, né? A gente já não tem uma outra palavra para poder falar sobre isso, né? O que é internet, né? Mas é uma palavra aí americana. A gente vai entrar um pouquinho no grego e a gente vai lá pro versículo 26, ok? De Romanos 1. E aí a gente vai matar essa charada e você vai ver que, meu Deus do céu, por que eu acreditei que isso era orientação sexual? Inclusive, eu tive essa semana uma pessoa que falou comigo, olha, eu não fico na igreja por causa desse texto de Romanos. Vamos lá, Romanos 1, 26. Por isso, Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, né? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão do uso natural, né? O que é o uso natural? O que é natural, por exemplo, para um homoafetivo, né? O que é natural para um heterossexual? Para um heterossexual é natural ele ter relação, por exemplo, de repente com um homem uma pessoa do mesmo sexo, um heterossexual, um homem heterossexual ter relações com um homem com um homossexual, ou dois heterossexuais têm relações, a não ser por uma questão de prazer simplesmente da carne, não porque eles realmente querem construir uma vida afetiva. Roma era assim, não é? Não interessava a orientação que eles eram levados, não tinha como a gente colocar aquilo como uma orientação sexual. E aí a gente pode pensar sobre essa questão do ser contra a própria natureza, né? Por exemplo, assim como para um heterossexual se relacionar com um homossexual é complicado, vice-versa, né? Para um homossexual se relacionar com um heterossexual também é muito complicado, né? Isso vai contra a própria natureza, porque a natureza nossa natureza é diferente da natureza do heterossexual. Então a gente pode ir por esse caminho, pode estar falando sobre isso, mas falar do uso natural dessa forma, né? Mas a gente vai lá para o versículo 27 e a gente vai trabalhar um pouquinho do grego de uma palavra lá. E aí a gente mata toda essa charada de Romanos 1 e você vai falar assim, meu Deus do céu, não sei como é que
eu fui acreditar nisso durante tanto tempo? Por que eu fui dizer, né, e pensar e ficar me condenando, achando que eu era aí uma aberração da natureza e essas coisas todas, né? Vamos lá, Romanos 1:27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, né, continua esse texto, né, se inflamaram em sua sensualidade, né, eles deixaram o uso natural, a natureza deles, né, naquele sentido, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo, tá? Grifem essa palavra aí na Bíblia de vocês, quem tiver aí, bota esse cometendo aí, né, praticando, né, torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Essa palavra, cometendo, né, na verdade no grego, né, se você tiver uma Bíblia em grego, interlinear, né, como se você não estudou muito, você deve ter aí, não estudou não, quem não estudou grego, pode ter uma interlinear, não pode às vezes confiar muito na tradução, né, por isso que é importante você saber grego e ter o texto original, né? Eu, por exemplo, eu tenho essa aqui, que é interlinear. Eu não vou nem passar o nome do autor não, porque não é boa a tradução, tá? Então, ela vem, não sei se dá para pegar, ok? Então vem o texto grego em cima e depois eles colocam a tradução embaixo. Só que esse autor especificamente é um pastor presbiteriano, fez uma péssima tradução do original, né? Colocou cada aberração em coisa assim que, meu Deus do céu, não sei como é que o cara pôde colocar um negócio desse, porque lá em Coríntios 6:9 ele colocou, 1 Coríntios 6:9 ele colocou lá efeminados e sodomitas, gente. Quando a palavra não é nem efeminado nem sodomita, né? Mas aí tudo bem, a gente até espera, mas é uma forçação de barra. Uma pessoa que o cara que se diz está traduzindo interlinearmente a Bíblia, colocar às vezes umas aberrações assim, aí fica complicado. E até nessa passagem ele colocou, vacilou em algumas coisinhas, mas enfim, a gente não vai estar colocando. Mas é fácil de você estar localizando. E essa palavra, né, onde está o cometendo, na verdade, é uma palavra do grego, né, katergazomenoi. Katergazomenoi, ok? Interessante que ergazomenoi, ok? Ou ergazomai significa exatamente praticar, ok? Praticar, fazer com alguém. Só a palavra ergazomenoi, por exemplo. Então, se o apóstolo Paulo tivesse colocado ali, né, homens com homens, em vez de praticando, em vez de botar o katergotsumai ou katergozomenoi, se ele tivesse colocado só o ergazomenoi, ok, já seria praticando. Mas essa palavra praticando, né, tem um prefixo na frente, que é o prefixo kat, ok? E aí mata uma charada que a gente fica assim, né? Você, por exemplo, se você tiver um dicionário em grego, esse aqui é dicionário em grego, isso aqui é bom, eu gosto dele, tá? Do Carlos Rusconi da Paulus, ok? Mas tem que saber um pouquinho de grego, porque para você ver as palavras você tem que saber o alfabeto grego, né? Porque igual no português, não é A, B, C, D lá, você vai alfa, né? Você vai ter que procurar onde é que está aí e até chegar lá na palavra certa. Aí, por exemplo, a gente vai lá em cat, ok? Na palavra cat, para a gente saber o que significa a palavra cat, ok? Que na verdade é catar. Que essa palavra aqui, deixa eu ver se dá pra... Eu marquei aqui, tá vendo? Catar, porque fica cat, porque na hora o grego ele contrai, né? Então, como se tem uma vogal começando, contrai e fica só o cat, né? E aí tá aqui, ó. Antes de vogal, né? Tira o Azinho, né? E fica cat. E olha só aqui, né? Onde eu marquei aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Não no Novo Testamento. Essa palavra cat significa não. E também aqui embaixo, né, dentre as palavras todas, vai contra. E aí a gente mata uma grande charada, né? Por quê? Por que a gente tem que ver os detalhes, né? Porque essa palavra não é apenas praticando, mas é praticando contra.
praticando como algo forçoso, né? Ou seja, não sendo aquilo que é natural da pessoa. Você está entendendo? Eles não é uma prática onde a pessoa vive aquilo, não é assim, porque realmente se atrai e vive, não é assim, uma orientação sexual, uma sexualidade naquele sentido. Então esse cat é uma negativa, né? E depois você vê aí, pode procurar em dicionário, você vai lá na letrinha, vai lá, você vai ver que ele gera, né? Então quer dizer, então eles praticam, né? Eles cometem eles cometem como algo forçoso, eles cometem algo realmente que é forçoso contra a própria orientação sexual. Então veja que a condenação aqui de Romanos não é contra um ato de amor, de sexualidade sadia, de viver uma vida a dois, em construir uma família, não é assim, uma história com alguém, um amor com a pessoa com que você é atraído. Não, é contra. Era exatamente isso que se vivia em Roma. A carta aos Romanos não é, esse capítulo 1 não é uma condenação à orientação sexual em si, é uma condenação àquela prática vivida lá. E aí você pode ficar tranquilo e viver uma vida, uma história com Deus assim, tranquilo. Você não é condenado simplesmente porque você é atraído por alguém, a sua natureza o leva a ser atraído por uma pessoa pela qual você realmente se apaixona, você vive uma história. Não é dentro desse contexto de um relacionamento de amor, uma história onde você se casa, encontra realmente um marido e vive uma fidelidade. Não, ali a gente está falando de promiscuidade. É aquele troca-troca, aquela vida, né, assim, devassa, de bebidas, de vinhos, né, assim, de adoração a Baco, de adoração aos deuses da fertilidade, e a gente precisa estar atento a essas coisas, né? E aí o que acontece, né? O cara fala assim, Deus não me aceita assim, aí acaba vivendo no mundo desse jeito, né? Acaba vivendo uma história dessa forma. Então tá bom, se Deus não me aceita assim, então tá bom, então ele não me aceita, então eu vou para lá. Aí o que faz? Vai ser exatamente, vai viver tudo isso que se vivia lá no Império Romano. Então a gente tem que estar assim, realmente caminhando uma história e construindo uma história onde realmente a gente vive dentro daquilo que Deus quer, né? Paulo, ele usa e faz assim a sua introdução à carta, realmente falando, olha, não é tempo da gente estar vivendo desse jeito, e realmente eu faço assim uma crítica a essa vida que é vivida aí no Império Romano, né? Assim, o que acontece aí. Então, daí você pode tirar e viver uma vida aí caminhando com Deus, né? Sendo feliz, sendo abençoado, sendo em Deus, ok? É importante que você veja os temas que nós já ministramos, né? A gente já falou fizemos a introdução sobre a bibliohomossexualidade, dando aí um panorama geral. Nós falamos sobre a lei do Levítico, né? Nós fizemos 2 ministrações sobre Levítico, fizemos a ministração sobre Sodoma e Romana, Sodoma e Gomorra, e hoje estamos começando aí o Novo Testamento sobre esses textos, em cima desses textos que usam para condenar os homossexuais. E a partir, depois da outra semana, nós só estaremos usando textos afirmativos, no sentido de que a gente pode se ver dentro da Bíblia aí, ok? E falando, ok? Não deixe de se inscrever no canal, no Clínica do Coração. A gente está mudando o Clínica do Coração, depois você vai lá, daqui a alguns dias você verá algumas alterações ainda maior, porque o Clínica do Coração agora não vai ser apenas um canal para aconselhamento sentimental, mas também para aconselhamento espiritual à comunidade LGBT. Então nós estaremos usando ele para fazer essas ministrações, por isso que nós fizemos aí essa experimentação aí para ver se ficava legal fazer essas questões espirituais, né? Falar de bibliohomossexualidade. Então a gente vai usar para isso tudo. Então, se você não ainda se inscreveu, você vai lá, Clínica do Coração, né? No YouTube, coloca lá Clínica do Coração, entra e se inscreva em nosso canal. Depois eu vou deixar o link aí. Não deixe de visitar uma das nossas igrejas. Você que está aí assistindo o nosso vídeo depois, ou não sei em que momento, se vai estar já no YouTube ou não, é importante que você entre no nosso site, igrejacontemporânea.com.br. Lá tem, né, as nossas igrejas, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, você pode estar acessando. Nós também temos lá os cultos, onde nós começamos as nossas
Intenções, né, onde mensalmente nós temos cultos que é no Espírito Santo, em Salvador e também em Porto Alegre. Não deixe de estar fazendo isso. E também algo que é muito importante, gente, eu tenho que falar, né, sobre a parte missionária que a gente tem feito, e eu conto com vocês antes de começar a responder as perguntas. Depois que vem as perguntas, você sabe que eu não paro mais, né? Romanos 4,17, né? Romanos não, perdão, Filipenses 4,17. Ok? Abra lá Filipenses 4,17. Diz assim: não estou buscando ofertas, mas procuro o fruto que faz crescer a palavra em vós. Não estou buscando ofertas, mas procuro o fruto que faz crescer a palavra em vós. Né? Paulo, se você ler essa carta de Paulo aos Filipenses, hoje a gente está falando aí de Paulo, né? Ele faz um agradecimento a essa igreja. Foi a primeira igreja da Europa, os Filipenses, né? A igreja de Filipos. E ele agradece porque desde o início do Evangelho a igreja de Filipos contribuiu, a igreja ajudou ele a pregar o Evangelho, né? Ele vai falando, explica, né, e fica feliz, né, porque eles se comprometeram, e Paulo abriu, né, fundou igrejas que realmente eram muito ricas, mas porque às vezes a gente pensa que a igreja antiga, né, a igreja primitiva era toda pobre, miserável, não tinha nada disso, né? Assim, a igreja de Jerusalém passou por vários problemas, né, porque era um grupo só de religiosos, né, todo mundo mente muito bitolada, não aceitou muito bem o evangelho, né, quase que faliu, né, enquanto as igrejas na Europa se expandiram, na Ásia foram crescendo, né, assim, e a igreja de Filipenses era uma igreja assim, muito abastada, e tinham irmãos lá muito comprometidos com o evangelho e com a oferta, não é? Para a pregação do Evangelho. E Paulo faz um agradecimento, ele fala assim, ele agradece, ele fala assim, mas eu não estou buscando oferta, né? Eu também não estou buscando dinheiro aqui, né? A minha busca não é essa, a minha busca é pela salvação, né? É o fruto que faz crescer a palavra em vós, não é? Por que a gente precisa da sua ajuda? Né? Precisa que você vá lá no site, entre lá no link doações, procure uma das contas da igreja, ajude, porque a gente quer pregar o Evangelho. Hoje a gente precisa pagar a passagem de missionários para a gente poder mandar mensalmente, né? Toda semana tem pessoas saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo para ir pregar o Evangelho. Toda semana tem gente de BH indo para a cidade vizinha, Contagem, para poder pregar o Evangelho lá. E a gente precisa realmente abrir as nossas novas igrejas, e a gente hoje realmente, infelizmente, a gente ainda não tem. Mas eu creio que Deus está escolhendo você para você semear essa obra, e a partir disso a gente poder estar vivendo aí um novo tempo, né? Também não esqueça de colaborar com a gente através da Bíblia Sem Preconceitos. Tudo isso que eu tenho falado, muita coisa está aqui, né, nesse livro que tem sido uma bênção, né? Vende mais do que muito best-seller aí, se eu fosse colocar, né? E olha que eu nem quis publicar em nenhuma editora. Eu falei assim, não, vai ser um livro da igreja, vou doar para a igreja e daqui vai sair a oferta para ela. E Deus abençoa, gente, que sai livro para tudo quanto é lugar, né? E eu louvo a Deus por você que adquiriu, comprou um para o seu amigo, né? Tem gente aí que manda, fala, pastor, eu comprei um para mim e comprei um para um amigo meu também e dei de presente, né? Então não deixe de estar fazendo isso. Também no site igrejacontemporânea.com.br, tá? Loja virtual, você pode adquirir pelo PagSeguro, e vai ser uma bênção na sua vida, né? Você está aí abençoando e exatamente, não é a oferta, né? É o que a oferta faz, né? A semente que você coloca para a gente poder alcançar aí esse Brasil, alcançar as pessoas que precisam tanto de Jesus. E eu conto com você, gente. Eu tenho que falar, porque se eu não fizer isso, a palavra fica parada. Tem gente pedindo igreja, fala, vem para cá, mas a gente não pode, porque a gente realmente não tem condições hoje de avançar mais tudo que a gente já fez, ok? Estamos doando para o evangelismo, graças a Deus. Pode fazer isso também, inclusive você pode pegar aí na igreja e dar para o evangelismo, porque no evangelismo a gente não cobra a Bíblia Sem Preconceitos. No evangelismo a gente entrega, né? Então quando a gente vai para a parada, esse negócio, a gente vai lá, os irmãos da igreja contemporânea adquirem a Bíblia Sem Preconceitos e a gente dá de presente, né? E você que deseja, né? Você que não estou indo na igreja nenhuma, oferta na igreja contemporânea, seja dizimista na igreja contemporânea e seja fiel, né? Você vai ver que é uma semente na sua vida que realmente vai abençoar outras vidas, e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Bom, vamos lá. A gente vai começar agora as perguntas, né? As dúvidas que ficaram aí sobre o livro de Romanos e os anteriores também. Coríntios, nós falaremos no próximo momento, ok? Na semana que vem, na segunda-feira, eu quero você lá comigo, ok? E aí, vamos lá às nossas perguntas, ok? Estou botando aqui os comentários. Não, é aqui. Deixa eu ver aqui minha página.
A página do perfil pra gente poder tá aí. Acho que gente, tá entrando direto aqui, peraí. Acho que não sei se eu tô ficando velho. Será que eu tô ficando velho, gente? Não consigo acessar e botar direito o negócio. Eu dou 40 anos, né, gente? Não parece, né? Mas. Peraí um pouquinho, eu vou. Vamos lá. Tentando chegar aqui nas perguntas, senão fica complicado. Ai, ai. Tá saindo com a voz aqui. Aí fica repetindo aí vocês vão pegar. Caramba, só Jesus minha vida. Vamos ver se eu consigo de novo. Tentar aqui. E aí qualquer coisa eu vou respondendo por ali. Mas eu já vi aqui, eu já vi estudado mais Romanos, era uma dúvida cruel, mas graças a Deus o manto direitinho. Amém, né, Alexander? Vamos ver se eu consigo aqui mais uma vez. Vou tentar. Vamos ver as perguntas aqui. Eu não sei se é o. Não tem jeito, eu acho que vou ter que acompanhar, mas não era assim. Acho que vou ter que acompanhar tudo junto aí com vocês. Eu queria poder voltar nas anteriores aí e eles não deixam voltar. Não tá deixando, gente. Eu acho que eu vou ter que sair e vou ter que ir pelo computador. Deixa eu ver se pelo computador eu consigo. E aí fica mais fácil para poder ver as perguntas. Que é isso? Vamos lá. Desculpa, gente. Vamos ver se eu consigo por aqui. Aqui eu acho que eu consigo. Foi, graças a Deus. E aqui eu tiro o som e eu vou pelo computador, né? Vamos lá. André Ravini, pode falar mais um pouco sobre o que é ir contra a natureza? Muitos ainda têm dúvidas, né? Para mim, eu entendo como ir contra a natureza, contra aquilo que a pessoa foi constituída para ser, né? Existem é lógico que a gente não pode colocar ninguém numa caixinha e dizer, não, você é heterossexual, você é homossexual, né? Porque o número de bissexuais é muito grande, não é? Lógico que na maior parte um lado se aflora mais, não é? Então a pessoa segue esse caminho, né? E acaba vivendo aí uma vida com Deus nesse sentido, e acho que é isso que deve estar sendo vivido, né? Mas ir contra a natureza, por exemplo, eu estar, né? Eu homoafetivo, eu gay, né? Eu ter uma relação afetiva, sentimental, um casamento, né? Uma relação, né, sexual com uma pessoa de um sexo oposto para mim é ir contra a minha natureza, né? Fugir daquilo que Deus tem para minha vida e para minha caminhada. Então é exatamente isso que eu penso que é o ir contra a natureza. Pastor, tem me despertado para buscar o Senhor. Que bom, Josué. Chegamos agora, mas estamos ligados. Sandro, Viviane, Marcos, assiste os outros vídeos. Pastor fala de Levítico. Eu já falei sobre Levítico. Estou perguntando sobre Levítico. Salvador, ligado. Deixa eu voltar um pouquinho para cima, tá bom? Gustavo Martins Léo, pastor, gostaria de pedir algo. Seria muito interessante se já houver, se o senhor deixar um link com um texto explicativo, esse contexto que fala sobre essas coisas que foi falado, principalmente sobre a parte da tradução, sobre a palavra grega, explicando a tradução, o seu contexto, seria de grande utilidade. Muita coisa tem no livro Bíblia Sem Preconceitos, tá? E depois, esses vídeos, Gustavo, eles vão para o YouTube, para o Clínica do Coração, né? Para o canal do Clínica do Coração. Eu vou colocar aí, vocês podem estar acessando depois, assistindo, pausando, ok? Outras vezes. Boa noite, Francisco, né? Boa noite, moro no Rio de Janeiro. Como faço para conhecer a igreja? Só aí, Francisco. Onde você mora no Rio de Janeiro? Se for Zona Norte, a gente tem Zona Oeste, temos na Baixada, temos no centro do Rio, na Lapa. Entra Igreja Contemporânea, depois vocês coloquem aí, gente,
igrejacontemporânea.com.br, localização, ok? Bota aí embaixo, ok? André Luiz, Pastor Marcos, boa noite. É necessário ser membro de sua igreja para que possa realizar uma cerimônia de casamento? Não, a gente faz cerimônias para outras pessoas também, ok? No site também tem lá um link em artigos, está lá igrejacontemporânea.com.br, artigos, está lá, quero me casar. Você pode tá vendo lá os requisitos, ok? Vamos lá. Mike, boa noite, pastor. Continue abençoando, estudo. ICC Niterói. Tudo bem, Mike? Mike também está sempre aí, Mike. Tiago Faxina, Deus é contigo, pastor. Gisele, Igreja Contemporânea, amo, né? Adriano Vinícius. Vamos lá, Adriano Vinícius, as perguntas, né? Clínica do Coração, quinta-feira, hein, Adriano? Você não estava aí na outra semana, hein? Então temos que ser fiéis para abençoar os nossos irmãos e eles viverão aquilo que hoje temos a oportunidade de viver. Assim, em relação às finanças, é isso mesmo, exatamente. Ok? Rogério, libertador esse texto. Quase definhei de tanto jejuar quando era de outra denominação. Ai, ai. BH Contagem ligado, né? Pastor Reinaldo ali. Campinas ligado, Jorge Gomes. Tudo bem, Jorge? Adriano Vinícius, por que temos irmãos de Brasília, Bahia, Manaus, Recife, João Pessoa clamando por uma igreja? É verdade. Salvador ligado. Marcos Kovalik, estou aqui, querido. Boa noite, pastor Marcos. O Maurício está falando, né? Um abraço da Paraíba para todos os contemporâneos. Ok. Diogo, pastor, desde quando essas palavras foram traduzidas com essa conotação de homossexualidade? Por quê? Eu vou estar falando sobre isso na próxima segunda, tá, Diogo? Porque vou falar quando, inclusive algumas já até falei, né, assim, sobre, mas eu vou falar especificamente quando ela entrou na Bíblia, não é assim, por que colocaram, né? Por exemplo, homossexualidade foi agora, recente, então a gente vai estar falando sobre isso na próxima semana, ok? Alan Patrick, boa noite. Eu não sei se é redundante essa pergunta, pois não sei se já lhe foi perguntada essa questão, mas em que base os tradutores da Bíblia se fundamentaram para usar o termo homossexualidade nos textos na qual foi inserida, e se tal palavra já era usada nos tempos... Não, a palavra homossexualidade nunca foi usada nos tempos bíblicos. A palavra homossexualidade é uma palavra recente. Tinham palavras, quem é que perguntou? O Alan, né? Que poderiam significar homossexual. Por exemplo, catamita podia usar essa palavra no grego, então, mas eles não usaram, né? Paulo não colocou essa palavra catamita lá em Coríntios 6:9, né? Então, Coríntios 6:9 não é nem efeminado, não é sodomita, não é homossexual ativo nem passivo, né? Mas isso vai ser na próxima semana. Não percam o estudo aí da próxima semana. Vamos lá. Kelly, tem sim, Marcelo, no Tatuapé e Santo André. Alguém está perguntando aí para São Paulo. A Kelly está respondendo. Obrigado, tá, Kelly? Tudo bem, Kelly? Matheus, eu sou do Rio. Quarta estarei no culto. Graças a Deus. Quarta-feira estamos aí em Madureira, ok? Estou aí quarta-feira em Madureira. Vamos lá. Em São Paulo tem essa igreja. Tem duas igrejas aí, Santo André e no Tatuapé. Alan. Adriano, né? Vamos lá. Pastor, mas essa condenação que a sociedade fala sobre os homoafetivos não seria algo mais cultural, machista, de que realmente as pessoas querem buscar um entendimento daquilo que a Bíblia, do que as pessoas realmente as pessoas querem buscar entendimento daquilo que é da Bíblia, do que realmente, né, as pessoas quererem buscar um entendimento melhor da Bíblia? É exatamente isso, né? Puro machismo. Inclusive, vocês sabem que a igreja do primeiro século ela era bem mais tolerante em relação à questão da orientação sexual. Nós temos estudos hoje, né, descobriram santos, né, pessoas da igreja que eram casal, né, era um casal, né, e a igreja do primeiro século era mais tolerante, né, bem mais tolerante. Parece que isso aí foi depois da Idade Média que começou essa questão toda aí de usar contra os homossexuais, né, essas palavras todas, ok? Kelly Pinheiro, acho que é ótimo, hein, Kelly, essa pergunta. Pastor, muitas pessoas têm dúvidas em relação a alguns pastores que utilizam a afirmação de que Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. Inclusive, já houve até música para isso, né? Inclusive, já tive um problema sério, né, por isso. A gente foi lá para o Luciano Gimenez por conta dessa música daí, que usaram a foto minha do casamento do Fábio. No meu casamento, colocaram no vídeo. Olha só, né? Absurdo, né? Fez uma música Adão e Ivo e o cara ainda bota
de imagem o meu casamento com o do Fábio. Olha só, né? Ganha dinheiro, né? Às custas da minha imagem, né, do Fábio. Foi uma confusão. Mas bom, Adão e Ivo, né? Na verdade, temos dois textos narrativos ali da criação, né? E a gente tem que abrir a mentalidade para isso, né? Como eu falei, a gente não pode ser literalista. Isso está lá no primeiro estudo, né? Se você pega a Bíblia e você lê ela literalmente, você vai ficar confuso, né? Vai lá, se tua mão te faz pecar, você vai e corta, né? Jesus não está querendo que você faça isso, né? E a gente tem que pensar muito nessas questões, né? Então, Adão e Ivo, né? Então, nós temos lá duas questões, né? Os dois textos da criação, né? Primeiro, Deus criou Deus, né? Céus e a terra, e criou, né? Macho e fêmea, homem e mulher os criou, ok? Ele tem uma criação, um relato da criação, e tem um outro relato da criação também, que Adão, né? Deus criou Adão, né? Do barro, né? Na verdade, Adam, né? Da terra, né? Adão não é um nome próprio, né? Adão é o barroso, né? Aquilo que foi feito da terra, né? E daí tirou do seu lado, né? A Eva, né? Você sabe que a criação não foi assim, né? E hoje o que os teólogos falam que olha só, né? Mas você imagina isso na mente de um conservador, aquele que diz que a Bíblia nunca ninguém mexeu. O que se pensa é que isso era uma história que os hebreus contavam para os seus filhos, para explicar a criação do mundo. E como é que Deus explicaria o mundo hoje para a humanidade? Você sabe que Deus ele não violenta a mentalidade de um povo que ainda não chegou a um determinado conhecimento, né? Ele não ia falar e antecipar coisas que o mundo não sabia. Então ele tinha que iluminar a mente humana para poder ter capacidade de poder interpretar e tudo. Então ali não foi a criação desse jeito, né? A criação não aconteceu. Deus criou o primeiro Adão e depois foi lá, tirou a costela e criou Eva. Aquilo ali é uma forma de se interpretar. Como é que a gente interpreta isso espiritualmente, né? Poxa, Deus foi lá, né? Assim, como é que Deus quer? Deus quer que uma pessoa, né? O homem, não é assim, o humano, ele tem uma companheira, um companheiro, né? Alguém que lhe seja dono, alguém que vai ocupar, que saiu desse lado, que é parte dele, né? Que está assim do lado do coração, né? Então é importante a gente estar pensando nisso, que é muito boa, mas essa história de Adão e Ivo e Adão e Eva também assim, é complicado, né? Como é que vai ser, né? E tem uma passagem também que fala, né, que a melhor tradução seria falhei uma auxiliadora, falhei auxiliar adequado, né? A melhor tradução dessa palavra, ok? Patrícia, né? Nas cartas romanos prova que o homossexualismo, a homossexualidade não era condenação, era condenação qualquer prática de promiscuidade? Sim, a promiscuidade é a condenação, né? Mas lá em Roma, em específico, a questão era porque a prática de promiscuidade acontecia sempre entre dois homens, né? Assim, ou duas mulheres, né? Assim, entre o sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Era tipo que eram os bacanais, né? Assim, então precisava desse tipo todo. Pastor, podemos afirmar que o rei Davi teve um relacionamento com Jonatas? A gente vai falar sobre isso também, ok? Luiz Gustavo, tudo bem? Alan Patrick, pastor, o senhor falou no início sobre o encontro de Jesus com o homossexual e não consegui pegar. O senhor poderia comentar de novo? Vou falar sobre isso na outra semana. Assim, se a semana que vem eu falo de Coríntios 6:9, ok? E na outra semana eu vou falar sobre esse encontro de Jesus com o homossexual, né? Quando Jesus se encontrou com o homossexual, ok? Fábio Donato, pastor, estou apaixonado por um membro da ICC. Vou fazer o ID, pastor, infelizmente os homossexuais são muito rotulados e discriminados. Existe pertinente até hoje, visto fatos e acontecimentos sobre inaceitáveis de homofóbicos, ok? Charles, alguns amigos me falando a respeito disso, falaram que me respeitam mais que, segundo o texto da criação, a homossexualidade foge da ordem correta. Não tem nada de ordem correta da criação, gente. Deus é um Deus plural, tá? Tá, Charles? Deus é um Deus plural. Deus é um Deus, não é assim, que fez a natureza diversa, não é? A diversidade, você vê que as cores são diversas, né? Deus não fez nada igual, uma coisa igual a outra, né? Dizer que todo mundo tem que calçar 42, não é? Então todo mundo tem que calçar 42, dar um sapato 42 para todo mundo usar, né? Não pode ser assim. Todo mundo vai ter que usar cabelo comprido. Não, tem quem gosta de botar o cabelo curto, né? Por que tem um loiro e outro moreno? Né? Então, Deus não fez tudo dessa forma. E se fosse também não natural,
né? Então, e aí, por que a homossexualidade, né? A homossexualidade tem na natureza, né? Existem vários estudos, né, onde espécies de animais, né, assim, tem lá e vivem, né, assim, uma história a dois, ok? Vamos lá. Andrea, eu que repeti a pergunta para não precisar voltar. Ah, tá bom, querida. Leosson de Brasília. Brasília quer mesmo, a gente está recebendo tanto convite de Brasília. Daqui a pouco a gente manda alguém aí, quero ver, né? Eclesiastes. Rodrigo, né? É melhor viverem dois homens juntos do que separados. Se dois dormirem juntos na mesma cama, se aquecerão melhor, né? Então é exatamente isso, né? É uma base assim importante. Na verdade, esse texto, inclusive, não fala nem sexo, né? É melhor que sejam dois, né? E não, né? Porque um vai esquentar o outro, ok? Inclusive a visão judaica sobre sexo e essas coisas todas é bem diferente, ok? Maciel, minha net caiu. Tem dessa igreja de São Paulo? Tem, Maciel. Tem duas igrejas aí em São Paulo, ok? Santo André e Tatuapé. Amanhã, quarta-feira, tem culto aí no Tatuapé. E na quinta em Santo André e domingo nas duas. Alexandre, pastor, a respeito das novas traduções, que os homossexuais ativos e passivos não herdarão o reino dos céus, como agir numa situação dessa? Eu vou falar na próxima semana, tá? Tiago, a gente já tá orando daqui a pouquinho, ok? Eu quero que você fique aí pra gente estar orando pelo Brasil, né? Nós vamos orar hoje para que o Brasil seja abençoado, para que receba realmente aí uma nova vida, uma nova história, um novo evangelho, né? Não no sentido de criar algo que não existia, não, mas viver exatamente a essência do que Jesus pregou, ok? Kelly, pastor, não sei se seria interessante, mas poderíamos ter um canal de comunicação para enviar as perguntas antes do programa e fossem selecionadas algumas ao tema para que fossem respondidas a cada programa, para que fique mais fácil para o senhor visualizar? Inclusive eu tenho separado algumas perguntas que eu vou ler depois também depois desses estudos, para a gente poder ir passando. Mas eu acho que é interessante sim. Eu vou deixar meu WhatsApp, né, 21, depois eu boto aí embaixo e aí você pode tá colocando, vou colocar daqui a pouquinho, aí vocês podem estar adicionando e mandando as perguntas para lá, ok? Que eu acho que é bem fácil. Liza, pastor, na Bíblia, pastor, indo em Romanos 1:6, até as mulheres trocaram as suas relações naturais. Já está claro que elas eram mulheres de homens e não homoafetivas. Essa seria a visão, né? Exatamente, né? A gente pode ver isso, né? Na verdade, o que acontecia era esse troca-troca, né? Isto, pastor, caráter na política e em geral. É para falar sobre isso, Jerônimo? Ok, vamos lá. Acho que foi. Foi todo mundo? Foram as perguntas todas? Se tiver mais alguma importante lá em cima, vocês jogam para aí, porque eu não estou conseguindo subir. Hoje eu não sei o que aconteceu comigo aí. Não está aí esse negócio. Deixa eu voltar um pouquinho, só para ver se não perdi algum. Perdi sim, né? Não sei quantas aí, centenas de perguntas, mas enfim. Fábio, pastor, acredito que as leis têm que serem mais rígidas sobre direitos e deveres dos LGBTs, né? Fábio Donato. Pois é, infelizmente a gente precisa de mais pessoas lá, né, para poder fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem uma bancada aí conservadora que atrapalha muito a caminhada, né? E orar muito pelos nossos governantes. Ok? Gente, eu acho que ficaram aí todas as perguntas, pelo menos assim fui passando, né? Eu sei que não dá para responder todo mundo, quero mandar um beijo para vocês que ficaram com a gente aí, tem ficado e tem sido bênção aí em cada encontro, né? E agora a gente vai estar orando pelo nosso país, orando pela nossa história, orando para que a igreja contemporânea possa alcançar cada vez mais pessoas, para que pessoas possam ver esses vídeos, né, e serem libertos, né? Eu tenho recebido centenas de mensagens, né, falando da bênção, né, que tem sido aí esses estudos, ok? E vamos ver, não é? E está aí orando. Sou católico, Joel, né? Mas curto muito a ICC.
como o Senhor mesmo falou, o Evangelho deve ser novo em nossas vidas. É boa nova, né? Evangelho é isso, né? Boa nova. A mensagem tem que ser boa e tem que ser nova, ok? Vamos orar? Cadê o pastor Fábio? O pastor Fábio deve estar por aí, né? Assim, às vezes ele fica lá na televisão, ele fica de olho no Clínica do Coração, o pastor Fábio. Ele fica lá porque na semana passada teve um engraçadinho ali, ele fica doido, né? Aí ele fica só tomando conta. Aí, nesse aqui depois ele fala, ok? Então, eu estou melhorando, Patrícia, faltam 2 semanas, né, para poder tirar essa bota. Pelo menos foi a previsão que o médico, o ortopedista deu, né? Mais 2 semanas eu começo a fazer a fisioterapia para poder voltar a andar direitinho, tá? Então vamos orar, pedir a Deus que possa estar abençoando a sua vida, a sua caminhada, que esse evangelho possa realmente alcançar a nossa nação. A gente está chegando um tempo, o tema de 10 anos da Contemporânea é Profetiza, não é? Então a gente vai profetizar sobre o Vale dos Ossos Secos. Então, se você estiver num lugar onde não tem contemporâneo, queria que você profetizasse a partir de agora, falou assim: em nome de Jesus, dá a condição para que eles possam chegar aqui, dá vida a eles, né? Dá, sabe assim, condições de todas as formas, né? Tanto a nível de pessoal, a nível financeiro, né? Assim, a nível espiritual, para a gente poder estar chegando aí e alcançando a tantas pessoas que precisam viver esse evangelho que a gente tem vivido, ok? E aí vocês olham também pela minha vida, né? Pela minha família, pela bebê que chegou aí, né? Assim, há poucos meses. A gente tem vivido hoje muita coisa em prol dela, assim, né? Assim, ela precisa, requer muitos cuidados, e eu com esse pé desse jeito assim acabo me atrapalhando todo. Mas enfim, né? Vamos estar orando. Quarta-feira tem culto na igreja de Madureira. Aqui na Catedral eu estarei aqui. Na igreja do Tatuapé, em São Paulo, e na igreja de BH, ok? Lá em Minas Gerais. E as demais igrejas têm culto na quinta-feira, e domingo aí eu espero você que estiver assistindo aí participar, ok? Aí dos nossos cultos. Quem for das intenções, vê lá nas datas no site quando tem culto, ok? Nós vamos orar. Eu quero que você profetize sobre o nosso país, que você profetize a bênção de Deus, a chegada de um ministério contemporâneo aí nessas cidades que precisam tanto, ok? E vamos pedir a bênção. Senhor Jesus, peço que Tu venhas abençoar, ó Pai, a cada vida que agora tem nos acompanhado, Senhor. Se entrou, Pai, para assistir, Senhor, eu creio que tens um propósito, e eu, em nome de Jesus, como servo Teu, Senhor, eu profetizo, eu uso a minha boca, Senhor, para abençoá-los, para que cada pessoa que vir assistir esses vídeos possam ser libertas, possam ser tratadas, possam ser curadas para viver um evangelho, Senhor, pleno em Jesus, possam ter uma história, Pai, onde realmente são realmente transformadas pelo evangelho, são mudadas, ó Pai, pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, onde realmente abundou, Senhor, realmente o pecado, abundou, Senhor, a condenação, a dor, ó Pai, o peso, possa superabundar a Tua graça, Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos viver de graça em graça, de vitória em vitória, Senhor, sendo realmente libertos a cada dia desses julgos opressores da religião. Deus, eu abençoo cada um, Senhor. Eu peço que Tu visite a casa, as famílias, visite esses lugares, Senhor, onde nós não estamos ainda. Deus, em nome de Jesus, toque em pessoas para abençoarem o nosso ministério, de forma que a gente possa avançar, ó Pai, possa chegar nesses lugares, ó Pai, que pessoas possam querer semear nessa obra, para que nós tenhamos, ó Pai, condições de chegar nesses lugares que hoje precisam tanto de uma igreja. Senhor, tem misericórdia, ó Pai, desses que clamam, Senhor, por um lugar, ó Pai, para Te servir. Deus, abençoe a cada filho Teu, Senhor, agora, em nome de Jesus, onde essa voz chegar, onde esse vídeo chegar, possa estar abençoando. Deus, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Do Clínica do Coração, você que ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. É muito importante que você faça isso, vai ajudar aí o nosso canal a crescer, as pessoas acharem aí, e os vídeos também estão todos lá, ok? Depois vocês podem estar acessando e conhecendo um pouquinho mais, a gente tem vários temas lá importantes e vendo, ok? E espero você na próxima quinta-feira. Vamos estar falando aqui sobre mais algum tema, divulguem aí, um tema do coração, vamos tratar aí do coração, uns momentos aí de amor aí na próxima quinta-feira. Um beijão para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe a todos. Se o Clínica do Coração tem feito bem a você, você pode agradecer se inscrevendo neste link aqui abaixo. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e a sermos destaque no YouTube. Você também pode nos adicionar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Snapchat.